todas e a todos. É um prazer, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Márcia, da Aprecesp, para estar aqui hoje. A gente vem conversando isso, eu conheci a Márcia ano passado, já fizemos um encontro em São Luís do Paraitinga, então é muito bom retornar, e nesse caso, retornar especificamente para a Iguape, a quem eu também agradeço ao prefeito pela oportunidade de abrir aqui o mercado, que para mim também tem um valor simbólico da minha pesquisa. Antes de começar efetivamente, bom, eu vou sentar aqui. Eu queria dar só um relato pessoal assim de como Iguape foi transformador em muitos aspectos para mim, inclusive no plano pessoal. Assim, eu fiz o mestrado na Universidade Federal do ABC, no mestrado em Políticas Públicas. Eu sou arquiteto e eu já tinha feito antes uma pós em Gestão Pública, sempre focando o patrimônio, na medida que, desde 2009, eu sou técnico do CONDEFAT, né? Eu sou do departamento técnico, que é a UPPH, Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. E, desde que eu entrei, eu tinha muito interesse em pensar a preservação, não necessariamente como restauro, ou como essa área que é muito mais afeta aos arquitetos, né? A da intervenção, a da obra, mas pensar a preservação como política pública, né? E aí eu comecei a pesquisar, me capacitar nessa área, e quando eu entrei no mestrado, eu não tinha ideia de que Iguape é que acabaria me abrigando para ser o lugar da minha pesquisa, da minha análise, e que eu viria tantas vezes para cá e conheceria tanta gente dedicada e que tem feito diante de todas as limitações que nós conhecemos, sobretudo para quem está nas prefeituras, nos governos, enfim, as limitações naturais que nós temos no Estado, no Brasil, né? Então, tem um valor realmente pessoal aqui, porque depois da experiência de ter pesquisado Iguape, de ter vindo para cá, de ter defendido a dissertação, tudo que eu aprendi aqui, que eu levei, isso está sendo levado, a gente vai ver ao longo da apresentação, e mais para o final a gente conversa, mas isso está sendo levado para o resto do estado de São Paulo. E isso é um tributo à Iguape, assim, e eu agradeço na minha dissertação, sobretudo as pessoas que eu entrevistei, conversei aqui em Iguape, quando eu vim algumas vezes durante essa pesquisa. Então, sem mais delongas, quero agradecer de novo e realmente deixar aqui a minha homenagem à Iguape por ter me proporcionado isso. Bom, então, vamos lá. Pode ir. Bom, então, qual que foi a minha pesquisa, né? Qual que era o objetivo? Quando eu entrei no mestrado, ele é o mestrado em políticas públicas, e o meu orientador especificamente pesquisava os governos subnacionais. O que são isso? Ou seja, tudo que não está no governo federal. Os governos estaduais, os governos municipais ou distrital, no caso de Brasília, do Distrito Federal, e como que era a possibilidade de pensar a preservação do patrimônio cultural feito no âmbito local, das prefeituras, né? Porque, tradicionalmente, no Brasil, a preservação começou por cima, que era uma trajetória, quando eu falo por cima, é pelo nível federal de governo, né? E nós tínhamos poucas reflexões a respeito de como as prefeituras, como os estados vinham fazendo a preservação do patrimônio cultural. Então, essa foi uma primeira questão, né? Como que as prefeituras no Brasil poderiam pensar a preservação? Mas não era uma pergunta tão aberta assim. Pensar a preservação num município que seja rico, como, por exemplo, Santana do Parnaíba, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma cidade que é onde fica Alphaville, Tamboré, ali do lado de São Paulo, que é uma cidade que arrecada muito imposto, é uma condição.
Porque se você tem muito imposto entrando, a prefeitura tem mais condição de fazer muitas coisas. Agora, essa não é a realidade da maior parte dos 5.700, quase 5.700 municípios brasileiros. A realidade é bem outra. Então, era pensar como que a preservação poderia ser feita. Aí a gente começa a entrar na linguagem muito da gestão pública pelas relações intergovernamentais. Ou seja, as relações entre governos. Governos locais, governos estaduais, governo federal, outras instituições. Nas três esferas. E como que ela também poderia ser feita por meio da relação entre Estado e sociedade. Ou seja, é necessário que a preservação venha só do governo? Ou ela pode acontecer mobilizando a sociedade também? E também, tendo como um pano de fundo, isso significa que era um pressuposto da pesquisa, a descentralização das políticas públicas que aconteceu com a nossa Constituição Federal em 88. Porque a Constituição, para quem nunca estudou, ela é um marco para nós, não apenas na questão dos direitos que ela instituiu, formalizou a criação a redemocratização no Brasil, mas ela também estipulou responsabilidades para os níveis de governo. Então, as prefeituras têm uma responsabilidade, o governo do estado tem outra, o governo federal tem outra. E da mesma forma que ela estabeleceu responsabilidades, ela também estabeleceu formas de arrecadação pelos impostos que cada nível de governo poderia arrecadar, né, se financiar. E como que as transferências entre um nível de governo acontecem. Então, o que aconteceu depois de 88? Boa parte das políticas, então vamos pensar em saúde, atenção básica. Quando você vai numa UBS, num pronto-socorro, ou a educação, a escola de ensino fundamental, a escola infantil, às vezes até o ensino médio, eles foram sendo atribuídos como responsabilidade das prefeituras. Né? A gente sabe, em geral, as escolas são municipais, os postos de saúde são municipais, não são uma atribuição do governo estadual. Por quê? Porque a vida local acontece nas cidades, né? Onde a gente está no cotidiano. Então, quem melhor do que as prefeituras para estar mais atento a esses problemas do cotidiano? Outras políticas ficaram para os outros níveis de governo. Então, segurança pública, por exemplo, que é do governo do Estado, ou política sobre os direitos trabalhistas, ou a economia de forma mais geral, o governo federal, e por aí vai. Então, a gente tem uma definição na Constituição que as prefeituras iam ter que resolver algumas questões. Dentre elas, a preservação do patrimônio. A preservação do patrimônio é uma responsabilidade que é dita comum, ou seja, tanto prefeitura, quanto governo do estado, quanto governo federal têm em comum que preservar o patrimônio cultural brasileiro. Então não era só o IPHAN, que hoje vocês conhecem também, ou só o CONDEFAT, que é o órgão estadual de patrimônio. Também as prefeituras tinham que preservar, era uma responsabilidade constitucional delas. Bom, se isso está tudo previsto, a pesquisa foi também, então, buscar um caso em que nós pudéssemos estudar isso. Como que todo esse panorama que eu introduzi aqui poderia se refletir numa experiência concreta, que eu pudesse ir lá pesquisar e avaliar o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, a pergunta era justamente essa. Que ações um governo local, ou seja, um governo municipal, no caso, pode desenvolver e quais são as contribuições que essas ações e esse governo podem fazer para a produção de políticas públicas de patrimônio para outros governos no Brasil, outros governos locais e outras esferas também. Né? Como que uma experiência que eu viesse a estudar podia ser útil para outros lugares, porque não era só ficar naquela experiência, era pensar como que ela poderia servir de referência para esses outros lugares. Podemos passar. Bom, e aí nós entramos, como era um mestrado em políticas públicas, nós tínhamos algumas questões, eu tinha que enfrentá-las. Né? As questões, apesar de políticas públicas, elas sempre dialogavam com a questão da preservação do patrimônio. Então, o que nós tínhamos como um histórico? Nós temos isso ainda como um histórico muito forte no Brasil.
O Brasil começou a preservar o patrimônio, como eu disse, por cima, pelo governo federal. Isso foi lá em 1937, quando Getúlio Vargas criou o SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que veio depois de uma expansão que começa lá na Revolução Francesa, da criação de serviços públicos de patrimônio. Começa lá na Revolução Francesa, vai se espalhar pelo mundo, em 1937 chega aqui. Só que isso ficou durante décadas, pelo menos até o começo dos anos 70, concentrado no governo federal. Então o SFAM, hoje IFAM, tinha que sair correndo pelo Brasil todo, um país de dimensões continentais, com uma equipe minúscula, para tentar preservar essa diversidade de tantos grupos étnicos, de tanta diversidade geográfica, cultural que nós temos no Brasil. E aí isso significava uma centralização, porque se estava só no IFAM, o que estava acontecendo nos municípios onde o IFAM não chegava? Né? O Brasil é desse tamanhão, se o IFAM ficava só nas capitais, que era como ele se organizava e até hoje se organiza, exceto por alguns escritórios, era muito difícil ele chegar em lugares mais afastados. Né? Para além disso, nós tínhamos um desejo de descentralização. Porque como começou a ficar evidente que o IFAM não ia dar conta, e ele centralizava também as decisões, não tinha muita participação das pessoas. Eram os técnicos do IFAM, os conselheiros, os dirigentes, que decidiam muita coisa de lá de dentro do IFAM, não necessariamente conversando com quem era afetado por essa política. Então, às vezes, as pessoas que moravam em Ouro Preto, que foi a primeira cidade... Ouro Preto é não apenas a primeira cidade, é o primeiro bem tombado da história do Brasil. Uma cidade inteira. Isso não tinha nem acontecido no mundo até então. E aí o IFAM foi lá e tombou uma cidade, e o que eu vou falar agora na brincadeira é até onde a vista alcança. Está escrito isso. Porque Ouro Preto é uma série de montanhas, então a cidade toda foi considerada patrimônio e foi tombada. Bom, então o IFAM não conversou com a população de Ouro Preto e isso, desde o primeiro dia de atuação, começou a dar problema. Né? Bom, apesar de tudo isso, apesar dos anos 70, que começa a ter essa responsabilidade sendo puxada pelos estados, depois nos anos 80 pelas prefeituras, nós não constituímos, como no SUS, um sistema nacional. O SUS é o sistema de saúde, né, que foi criado com a Constituição, mas a gente não criou um sistema de patrimônio cultural. Então, o que isso significa? Diferente do SUS, que a gente tem as responsabilidades. Bom, o hospital de alta complexidade não vai ser a prefeitura que vai ser responsável. É o Estado ou o governo federal. Uma UBS é a prefeitura. No patrimônio a gente não tem isso, até hoje. Então, as prefeituras às vezes fazem uma coisa que o governo do estado também está fazendo, aí outra prefeitura está fazendo diferente. Então, cada um faz de um jeito e nós temos, às vezes, sucessos, limites, fracassos, justamente por não ter isso muito bem organizado. E nós temos também no Brasil uma situação em que as prefeituras têm pouco... o que a gente chama de um fortalecimento das institucionalidades. O que significa? As prefeituras elas ainda enfrentam muitos desafios, o prefeito Wilson deve saber muito bem, né? De recursos, de pessoal, de infraestrutura. Então, tem muita coisa que as prefeituras precisam ainda construir e que é o curso da história, não é uma questão de Iguape, é uma questão brasileira. Todas as cidades estão num processo histórico de fortalecer as suas instituições, enquanto no governo federal você já tem uma máquina pública mais estruturada, com muitos órgãos e por aí vai. Bom, nós tínhamos, então eu falei, né, experiências subnacionais, descoordenadas, dispersas, desconhecidas e a sobreposição das ações de preservação. Então, esse mapa aqui que eu estou mostrando é justamente a da distribuição dos bens tombados pelo IFAM até 2017, então ao longo de 80 anos. Vejam a concentração que está ao longo da costa, né, do litoral, e alguns pontos no interior, como Minas Gerais, ali a região de Brasília, Goiás, enfim, e alguns outros pontos dispersos. Né? Então, todos esses bens eles estão dentro de cidades, né? Seja na área rural de uma cidade ou na área urbana. Como que é a relação do governo federal, do IFAM,
ou a relação das prefeituras com esse patrimônio. Como que isso está acontecendo de fato? Então, eu tinha algumas experiências para pesquisar, como Olinda, como o Projeto Oficina Escola, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, que tinham sido referências em alguns momentos, mas que não estão, de alguma forma, organizadas ou transformadas em lei, de uma forma mais nacional. São sempre experiências locais, né? E nós tínhamos, eu tinha, né? Eu falo nós, porque como eu estou no governo do estado, é muito comum nós nos referirmos ao órgão, né? Aqui eu tenho que lembrar que é a minha pesquisa. Então, o que eu tinha para falar, expor as relações intergovernamentais, as relações Estado-sociedade. E um dado os municípios brasileiros são muito diferentes. Dentro de São Paulo tem o menor município do Brasil, que se chama Borá, e tem a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Então a gente tem uma heterogeneidade muito grande. Então não dá para falar que o que funciona em Santana de Parnaíba ou em São Paulo vai funcionar necessariamente nas outras cidades. Então nós temos que ir nas experiências, ou seja, esse estudo empírico, ir no local e pesquisar isso. Bom, então, isso posto, agora a gente começa a chegar perto de Iguape, eu tinha algumas balizas, né? Eu tinha alguns parâmetros que essa pesquisa, esse processo de estudo foi me levando a delimitar. Então, eu queria pensar na preservação, mas a preservação de bens tombados pode ser desde a Serra do Mar, que é tombada, até o Centro Histórico de Iguape. Então, eu precisava delimitar esse objeto. O objeto então eu quero pesquisar os conjuntos urbanos, os centros históricos. Por quê? Porque ali é diferente de você preservar um casarãozinho isolado, uma casa. Porque ali você só está falando diretamente com o proprietário. O centro histórico é uma cidade. Então, é uma camada de governo que se sobrepõe à prefeitura. Eu tinha também uma questão dos conjuntos urbanos que, por ele envolver muitas pessoas, ele tem essa dimensão pública. Ela envolve muitas pessoas que são tanto do governo quanto não são do governo. E o caso é que a maior parte dos centros históricos no Brasil todo ficam dentro de municípios com menos de 50 mil habitantes. E os municípios com até 50 mil habitantes são, na verdade, mais de 90% dos municípios brasileiros. Então, pesquisar um caso de centro histórico em cidade de até 50 mil habitantes talvez fosse útil para tantos outros 90% de municípios. Nem todos com centro histórico, mas que eventualmente podem vir a ter um dia. Então, são... eu falei 5.700, né? 5.570 dos municípios. A maioria deles tem os centros históricos tombados pelo IPHAN, em nível federal. A preservação afeta boa parte dessa área central, da mancha urbana. Muitos deles... Qual é uma característica comum a maioria dos centros históricos? É que eles só foram preservados porque as cidades entraram em estagnação econômica. Elas ficaram paradas um pouco no tempo. Porque quando a cidade tem muita atividade econômica, o dinheiro circula e com o dinheiro o que as pessoas fazem? Reformam as suas construções. Então, uma cidade que fica parada no tempo por conta de qualquer coisa que aconteceu, que estagnou e parou, ela se transforma menos na sua paisagem. Como aconteceu com Iguape depois da construção do canal do Valo Grande, né, que virou um canal super grande, assoreou, e aí a navegação de cabotagem que acontecia em Iguape ficou comprometida. Isso aconteceu em muitos outros lugares. Aconteceu em Diamantina, aconteceu em Paraty, em São Luís do Paraitinga e muitas cidades do Brasil todo. Então, todas as cidades também têm essa característica em comum. Como elas, de alguma forma, se empobreceram ou ficaram estagnadas, elas também têm mais vulnerabilidade. Então, às vezes, tem uma população em condições de pobreza ou de vulnerabilidade em função de dependência química, ou da situação familiar, tem mais famílias desestruturadas, um monte de coisa que acontecem particularmente nessas cidades também.
Então, elas enfrentam como uma herança do passado, dessa estagnação também, muitas vezes uma limitação de recursos ou uma limitação das suas capacidades institucionais, ou seja, como que os governos estão estruturados. Isso não é uma culpa do presente. Isso é um resultado de um processo muito longo que ficou lá atrás e que precisa, aos poucos, ser revertido. São poucas as cidades, aliás, que conseguiram sair dessa herança. Hoje já estão em outro momento. Mesmo Paraty, que para muita gente é conhecida, né, acabou de ser declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, ela tem um problema de vulnerabilidade social e de pobreza imensa, inclusive de tráfico e violência urbana. Então, essas cidades ainda carregam esses problemas que começaram lá atrás, às vezes mais de um século atrás, né? Então, eu tinha que procurar um caso que dialogasse com tudo isso. Beleza, vamos passar. E aí, eu cheguei a Iguape. Eu já conhecia Iguape em função do trabalho no Condefat. Eu tinha feito uma pesquisa na pós-graduação, na especialização, né, em que eu tinha estudado de forma comparativa os 9 centros históricos que até então eram tombados pelo Condefat, que são Amparo, Bananéia, Cananéia, Amparo, Bananal, Cananéia, Iguape, Iporanga, Itu, São Sebastião, São Luís do Paraitinga e Santana do Parnaíba. Eu tinha comparado essas 9 cidades e visto quais delas tinham condições melhores de fazer localmente a preservação e quais tinham mais vulnerabilidade. Então, quem estava no topo da lista? Santana de Parnaíba. Estava super, né? Porque tinha dinheiro, porque está perto de São Paulo, está perto do Condefat, arrecada imposto, o centro é pequeno, a norma é mais recente, então estava o céu de brigadeiro. Tem probleminhas, mas nem se comparavam a Iporanga, por exemplo, que é uma cidade muito isolada, que tem muita dificuldade de arrecadar recursos, que tinha muitas questões ali para ser lidadas. E eu tinha também estudado Iguape, que estava passando, naquele momento, quando eu estava estudando, por já esse reconhecimento que viria a ser o tombamento do IPHAN. Né? A conclusão do tombamento federal já tinha sido feita, mas as atividades aqui estavam acontecendo. Então eu vim e falei assim, já conheço Iguape. Aí eu retomei isso no mestrado. Podemos passar. Bom, então por que Iguape? Porque era um pequeno município, então ele se enquadrava naqueles 90%. O Vale do Ribeira continua sendo, por diversos fatores, a região do Estado de São Paulo, ainda com os mais baixos índices de indicadores sociais e econômicos, por uma ausência histórica de políticas públicas que considerem a especificidade do Vale do Ribeira, que preservou o meio ambiente de forma excepcional, mas que justamente por preservar isso que é para a humanidade toda, como a reserva da biosfera, né, que é reconhecida aqui, da Mata Atlântica, tem que também ter uma política pública adequada a essa realidade. Não é muito legal preservar o meio ambiente, mas tem pessoas vivendo nos lugares. Então, seja aqui, seja na Amazônia, tem pessoas vivendo onde o meio ambiente é preservado. Então, nós precisamos ter políticas públicas adequadas a isso. E nós tínhamos já um histórico de preservação, que foi o tombamento do Condefat, lá em 75, que foi feito também de gabinete. Foi feito lá dentro, por um pedido, aí alguns imóveis foram reconhecidos e estava protegido. Mas não tinha surtido a proteção, necessariamente preservação. Vocês sabem a diferença? Proteção é simplesmente o regime jurídico, é uma norma, é algo legal, é algo que está instituído numa resolução, numa lei, num decreto. Preservação é um conjunto muito mais amplo. Preservação pode acontecer, inclusive, sem proteção. Geralmente precisa, porque precisa de uma lei falando que aquilo é importante, para aquilo ser obrigatório de ser preservado. Mas não necessariamente aquilo é preservado. A gente tem algumas construções aqui que, embora tombadas, ainda estão, de alguma forma, não preservadas. Elas precisam ter um processo de recuperação, de restauro, às vezes, para preservá-las. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ter uma sensação de que aqui tinha acontecido uma experiência que poderia ser chamada de uma experiência inovadora na preservação do patrimônio, que se concentrou, digamos, entre 2007 e 2012, mas que
vinha já de algumas coisas antes e que depois se estendeu, ainda que não com tanta força concentrada como aconteceu nesse período. Então, o governo local tinha um centro, né, tinha um papel importante, a prefeitura tinha um papel importante nisso, o IPHAN também, ou seja, tinha uma relação da prefeitura com o governo federal direta, mediada, feita a intermediação pelo IPHAN, tinha uma interação entre sociedade e Estado, por meio da prefeitura e as organizações da sociedade daqui de Iguape, e também entidades chamadas paraestatais. Aquelas entidades que elas não são necessariamente da sociedade civil, porque elas dependem da ação do governo. Então, nós tínhamos, por exemplo, o POEA, o Projeto Oficina Escola, que, para se viabilizar, precisa da prefeitura em qualquer lugar onde ele seja implementado. Então, Iguape era talvez uma possibilidade de referência para esses municípios, para tudo isso. E aí eu comecei a puxar o fio do novelo e tentar entender o que tinha aqui em Iguape. Beleza. Bom, então o que foi a metodologia da pesquisa? Eu fiz uma pesquisa essencialmente de campo. O que significa? Eu vim fazer entrevistas, eu vim conversar, eu conheci a Anísia, eu conversei com a Jennifer, eu conversei com moradores, comerciantes, instrutores, aprendizes, e fui tentando mapear qual que era a narrativa que cada uma dessas pessoas dava para essas experiências. Porque eu não queria pegar a narrativa, a versão de uma única pessoa. Então, eu não queria só perguntar para o instrutor, ou para o prefeito, a prefeita, no caso, na época, ou o secretário, diretor de turismo, diretor de cultura. Eu queria ver vários pontos de vista, porque um podia falar uma coisa que o outro discordava, ou dava uma outra olhar, uma outra perspectiva, e isso que seria a riqueza desse processo. Eu entender esses vários olhares e o que cada um tinha de crítica e de elogio, ou de limite, e por aí vai. Mas também faziam visitas em outros locais, onde pessoas que tinham passado por aqui em Iguape estavam já morando e que também interessava eu conhecer. Então eu vim para Iguape em março e em abril de 2016, eu acho. Fui para Sorocaba também e fui para Iperó. E também fiz uma pesquisa documental de fontes primárias. Né? Fontes primárias é aquele documento na versão original. Né? Então, é um processo administrativo, né? um documento que seja gerado no próprio órgão público, ou fontes secundárias também, que são aquilo que as pessoas já escreveram a respeito de algo original. Né? Aqui em Iguape, eu não encontrei muito de fonte primária, aquilo de acervo, enfim. Eu obtive algumas leis, alguns documentos que, na medida do possível, estavam disponíveis na prefeitura ou no site, por aí vai. E artigos e por aí vai. Então, eu construí a pesquisa fazendo a combinação, tanto de material bibliográfico, quanto dessa narrativa dessas pessoas. E esse processo aqui foi transformador para mim, que eu falei, mas também para entender a realidade de uma cidade. Porque é muito diferente você falar à distância. Né? Você falar por meio do que os outros escreveram, ou porque alguém te contou algo. Outra coisa é você conversar com a pessoa que viveu alguma coisa. E isso, né, a gente pode até falar em terapia, em análise. Quando você conversa com uma pessoa que vive alguma coisa, ela te narra com muito mais intensidade do que, às vezes, só as palavras que estão escritas por aí em livros e publicações. Bom, então, era fundamental eu ter uma perspectiva, isso é mais teórico, talvez, de uma perspectiva argumentativa de médio alcance. O argumento, a forma como as pessoas contavam a história, do que elas lembravam naquele momento, o que às vezes, quando a pessoa está falando, ela fala assim, acho que eu não vou contar. Porque isso também é importante. Às vezes as pessoas não querem revelar determinadas coisas. Então, isso fazia permitia que eu fizesse uma conexão da vivência das pessoas aqui de Iguape com essas questões mais teóricas, que às vezes a gente fala, que coisa mais acadêmica, universitária, né? Está muito dentro, não tem muita realidade, não tem muito vínculo com a realidade. Essa perspectiva, essa argumentativa, eu tentava fazer o tempo todo a conexão. O que as pessoas estavam narrando na fala delas, que se conectava com o que os teóricos estavam falando já em outros casos,
casos, em outros lugares, às vezes em outros países. Beleza, podemos passar. Bom, aí eu vim para Iguape, aí eu andei pela cidade, eu olhei os mapas, eu olhei fotografia, eu conversei com as pessoas, eu dormi ali no hotel, aí eu fui na igreja e fui meio que entendendo o que tinha se passado para essa cidade, que quando você olha o processo de tombamento do Condefat lá de 75, ou até fotografias do final dos anos 90, é uma cidade que tinha muito patrimônio degradado, que tinha muitos imóveis se deteriorando, ou abandonados, ou imóveis pichados. E eu falei assim, poxa, mas eu estou vendo tanta casinha bonitinha, pintada, as pessoas reformando o seu comércio, o que está acontecendo aqui? Aí eu fui entrevistar, eu entrevistei pessoas que eram agentes estatais, ou seja, do governo, não estatais, paraestatais, ou seja, vinculados, semi-vinculados ao governo nesse período. Entrevistei a prefeita. Eu nunca coloco nomes aqui, gente, porque eu acho que tem uma questão que, quando eu estou falando disso, eu não estou falando de pessoas. Claro que todo mundo tem valores, tem trajetórias, enfim, opiniões, mas eu acho que aqui é localizar qual era o papel dessa pessoa. Então, mais do que o nome, eu acho que em cidade pequena todo mundo de alguma forma se conhece. Eu quis meio que afastar isso na hora da apresentação, porque não é a pessoa, era o lugar que ela ocupava e a importância desse lugar que ela ocupava para fazer tudo isso que aconteceu. Fosse essa pessoa a prefeita ou o prefeito, fosse essa pessoa o secretário ou a secretária de Cultura, Esportes, Turismo e Eventos, um membro da Associação de Artesãos, que depois virou diretora de turismo, uma moradora que também era presidenta da Associação de Artesãos, um morador que era uma professor da rede pública de ensino, um instrutor do projeto Oficina Escola, uma aprendiz do projeto Oficina, o coordenador do projeto, uma ex-arquiteta da prefeitura e ainda conversas informais com as pessoas aqui, né? Então, é um mosaico mesmo, né? Fazer isso é até um trabalho, porque eu gravava as entrevistas e depois, para ouvir as entrevistas todas e transcrever e selecionar frases, tem uma riqueza assim que dava para fazer talvez um pequeno filme assim do que foi esse processo. E aí, para organizar todo esse volume de informações, comecei a identificar que 4 campos era possível organizar essa experiência de Iguape em 4 campos de ações. Não significa que eles aconteceram como caixinhas. Isso é um mito que a gente tem que demolir no Brasil. As experiências de políticas públicas, as de sucesso, raramente acontecem por caixinhas. Elas são mais bem-sucedidas porque elas são interdisciplinares, porque as pessoas estão conversando entre si. Não importa se eu sou arquiteto, que estou conversando com o historiador, com o engenheiro, com o médico, com a professora. É essa riqueza que dá uma experiência mais ampla, que a gente consegue analisar mais fatores. E aí, eu só organizei isso para escrever isso numa dissertação de mestrado e ficar mais lógica a narrativa. Então, esses 4 campos foram o tombamento federal, com a cartografia social, tudo isso a gente vai ver agora. A educação patrimonial, com atividades dialógicas, ou seja, que fomentavam o diálogo entre todo mundo que participava, e participativas. A criação de institucionalidades locais, ou seja, mecanismos legais, leis, legislações, órgãos públicos, por aí vai, e da Casa do Patrimônio de Iguape, e intervenções. E aí é interessante ver que houve 2 eixos de intervenções. O eixo do projeto Oficina Escola e o eixo do PAC, que até hoje a gente tem aí a obra em curso. E aí eu fui analisando cada um desses campos. Bom, o primeiro foi o tombamento com a cartografia social. O que é cartografia social? Ela também tem outros nomes. Mapeamento colaborativo, não sei se alguém já ouviu falar. É quando as pessoas que estão tentando fazer
entender um determinado território, seja ele o centro de uma cidade, um bairro, uma cidade toda, ou propor alguma coisa para uma região, senta em conjunto em torno dos mapas, coloca dados, caminha, faz registro fotográfico, anota, só que isso é feito a muitas mãos. Não é uma pessoa, seja o geógrafo ou o urbanista, que produz o mapa e fala assim, ó, aqui tem um posto de saúde, aqui tem uma igreja, aqui tem uma praça, aqui tem um casarão. Não, por quê? No fundo, as pessoas olham coisas diferentes na cidade. E para você fazer preservação de patrimônio, o que é o patrimônio, no fundo? É algo que nós temos, atribuímos um valor, uma importância, seja ele um valor histórico, um valor afetivo, um valor simbólico, um valor arquitetônico, estético, natural. Podem ser muitos os valores. E nós temos esses bens como uma referência. Seja o Morro da Espia, a Basílica, um casario, um bar, um canal. São todos os elementos que estão na nossa vida cotidiana e que, portanto, fazem parte das nossas referências. Porque quando nós falamos de onde vivemos, ou de onde viemos, ou onde vivemos, nós falamos, eu moro numa cidade que tem um morro muito grande, dali eu posso ver o centro da cidade, como o da Espia, tem um canal que levou a assoreamento, tem um rio, tem uma igreja muito grande no centro e que todo ano as pessoas vêm de outras cidades para cá. Isso são as nossas referências. Assim como para cada um que está aqui, tem a sua referência da casa onde viveu, da escola onde estudou, e por aí vai. Tudo isso vai constituindo o que é a nossa individualidade. Em determinado momento, essas referências, sejam individualmente ou em conjunto, elas podem ser oficializadas. Aí elas viram patrimônio cultural. É isso, no fundo. Patrimônio é só uma figura, é só um nome dado ao reconhecimento das referências culturais, das referências para grupos sociais. Então, se tudo isso vem das pessoas, como é que uma única pessoa, por exemplo, um técnico ou um conselheiro, pode fazer o tombamento de uma cidade toda? Ele só vai ter as suas referências. Foi isso que foi feito lá em 75, quando o Condefat tombou o Iguape. O Condefat tombou a partir de olhar de um técnico e de um conselheiro, e depois do conselho que deliberou o tombamento. Mas, naquele tombamento, o que aconteceu? Muitos imóveis que tinham uma importância para as pessoas aqui em Iguape não foram reconhecidos como patrimônio. Porque no olhar de quem fez o tombamento lá atrás, talvez aquilo não tivesse uma importância. Não significa que era menos ou mais, só não tinha uma importância para aquela pessoa que estava escrevendo o tombamento. Bom, e aí, lá no meio dos anos 2000, a Prefeitura de Iguape resolveu pedir o tombamento federal, o tombamento pelo IPHAN. Tem um reconhecimento nacional para o Brasil todo do que era essa cidade como um patrimônio nacional, como uma referência de cultura para a construção do Brasil, desse país gigante, imenso e diverso. Iguape, a prefeitura e a população que participou disso, acreditava que tinha um diferencial em relação a tantos outros lugares, e que, portanto, deveria virar um patrimônio nacional. Mas não no olhar só dos técnicos do IPHAN, no olhar das pessoas que viviam aqui. Então, aí eles começaram a fazer esse processo. Aí eu vou levantar aqui, só para mostrar o quanto isso é rico. Eu sei que não dá para ler daí, mas isso aqui é um mapeamento que eu fiz das pessoas, das instituições e dos órgãos que estiveram envolvidos só nesse campo, o do tombamento. E isso aqui é muito raro de acontecer. Isso é palavra de quem trabalha há 10 anos com órgão de patrimônio, com preservação em São Paulo, mas estou conhecendo um pouco da preservação no Brasil. A multiplicidade, a variedade de pessoas envolvidas aqui, isso é muito raro. Porque, apesar de começar com a prefeitura e com a diretoria de turismo, de esportes e cultura, e que vai para o IPHAN, e aí tudo que está em pretinho é governo, tá? Então, são os atores estatais que eu falo. Chega um momento que na hora que a gente passa a falar de cartografia social, de mapeamento, de entender o que as pessoas consideravam patrimônio, como, por exemplo, o Morro da Espia, que não é tombado pelo Condefat,
ou o canal do Valo Grande, que não é tombado pelo Condefat, ou a Capela dos Pescadores, lá perto do canal, que não é tombada pelo Condefat, ou pela fábrica, como que é o nome da fábrica? Assim, única, né? Então, que não é tombada pelo Condefat, mas que tinha um valor de referência, de memória, de história, de arquitetura, de paisagem, de natureza, para as pessoas que estão aqui vivendo. Então, quando as pessoas começaram a apontar isso no mapa, opa, abriu os olhos dos técnicos. Aí eles falaram, puxa, tem muito mais do que só arquitetura. Tem muito mais do que só uma igreja monumental ou de uma praça bonita. Tem muito mais coisa aí. E aí eles começaram a descobrir isso quando muita gente começou a participar. Que não era mais só técnicos ou gestores ou dirigentes dos órgãos públicos. Foi quando começou a ter participação do instrutor do projeto Oficina Escola, dos aprendizes, da Abaçaína, uma organização social, das empresas que foram contratadas pelo governo, pelos moradores e comerciantes, pelos professores, pelo Conselho de Patrimônio. Então, quando esse olhar se expandiu, quando muita gente pôde começar a opinar e falar o que era patrimônio, isso ampliou. Isso deu visibilidade a muitas coisas que não tinham visibilidade até então. E aí isso tudo volta, claro, para o órgão federal, que é o IPHAN, para organizar todo esse material, essas informações, essas narrativas, que vai levar ao tombamento federal. Mas altamente baseado na discussão e na conversa. Claro que, num país que teve boa parte da sua história vinculada a regimes autoritários, em que democracia não é a regra, é a exceção, que é o Brasil. A gente tem democracia desde 88, efetivamente, 85, mas os períodos democráticos foram muito curtos que nós tivemos antes. Então, o que acontece? A população não tem a crença de participar. Isso é muito comum, não é aqui em Iguape, é em qualquer canto do Brasil. Semana passada eu participei de 3 audiências públicas na cidade de São Paulo. Nenhuma delas encheu o auditório. Isso é São Paulo, 12 milhões de habitantes só na cidade. Então, as pessoas também têm uma dificuldade de crer que participar pode levar a um resultado diferente do governo. Porque como a nossa tradição não foi de incorporar as pessoas no processo, as pessoas também falam, que eu vou perder meu tempo, né? Mas a gente viu que quando mesmo sem ter aquela participação, que não necessariamente era a cidade toda, já deu muito resultado diferente. Então imagina se fosse muito mais gente ainda participando. E aí, o resultado em lei, a gente vê. Aí fica gráfico, né? Aí não é o discurso do Tony falando que participar gera... Não é. O resultado mesmo do desenho da área que é preservada em Iguape é gritante em comparação ao do Condefat. Esse é o mapa do tombamento do IPHAN, feito com participação, feito envolvendo muita gente. Esse é o mapa do Condefat, feito a partir de um técnico olhando o que ele considerava patrimônio. Isso aqui é só isso aqui. Acho que isso demonstra o quanto que o olhar individual não capta a complexidade da vida, né? De viver numa cidade, de entender o que é patrimônio, o que é referência cultural, o que é o seu vínculo, quais são os lugares que você tem afeto, que você encontra pessoas, que você vai no comércio, onde você às vezes fica de boas, parado, olhando o tempo passar na beira do rio ou em cima do morro. Isso só foi possível de ser diagnosticado porque mais gente falou que isso era importante. Porque aqui poucas pessoas falaram. Bom, para fazer isso, precisava compreender o que é educação com E maiúsculo, né? E educação, no caso, que a gente chama que é educação patrimonial. Educação patrimonial é uma vertente da educação voltada à preservação do patrimônio, que já tem um manual de aplicação em termos dos procedimentos, do método, de como fazer, para fazer aquele mapeamento colaborativo, para
incentivar a participação na preservação, e isso foi começando a ser testado aqui em Iguape. Iguape também é pioneira, inovadora nesse sentido, porque, tradicionalmente, os inventários participativos, que é esse manual aqui, eles eram feitos em comunidades afastadas dos grandes centros urbanos. Então, comunidades quilombolas, tribos indígenas, lugares em que a própria comunidade já queria a preservação, até por uma questão de legitimidade, né? Porque quando você faz o inventário, como ele tem força de lei, significa que aquela comunidade não poderia ser destruída, não poderia chegar tipo uma estrada e atravessar uma tribo que foi inventariada e virou uma área preservada, né? Isso tinha mais dificuldade de acontecer numa cidade, porque tradicionalmente o que acontece? Se você fala que vai tombar, só esse verbo já assusta meio mundo, e no dia seguinte tem um monte de casa sendo demolida, né? Em Iguape tinha um benefício, porque já estava tombado pelo Condefat, que tinha muitos problemas, mas efetivamente, por estar protegido em lei, os técnicos do IPHAN, as pessoas que estavam participando, tinham uma certa tranquilidade de que não podia sair demolindo do dia seguinte, porque senão o órgão estadual ia poder multar, processar quem fizesse isso. Então tinha uma tranquilidade de ir fazendo isso aos poucos no tempo necessário para fazer. E aí, nada melhor do que aplicar tudo esse manual e esses princípios de educação em que você torna as pessoas que estão participando do processo agentes ativos. O que isso significa? Que eles estão decidindo também. Eles não estão só opinando, só falando e não sendo escutados. Quem está participando tem uma voz de decisão também. Quer ver a sua opinião de alguma forma refletida no resultado. Claro que não é... A gente não está falando de opiniões individuais. Esse é um processo coletivo em que é necessário construir consenso democraticamente. Então, nunca é difícil, nunca é fácil, porque democracia é difícil, é um exercício que a gente tem que entender o diferente, ter muita discordância, ter muito... Às vezes, você nem curte a pessoa, porque você encontra a pessoa todo dia, aí você não tem muita empatia por ela, mas você tem que criar isso no processo, porque o objetivo é maior. No caso, você está aqui pensando, estava sendo pensada a preservação de uma cidade como patrimônio nacional. Então, esse objetivo comum dava, às vezes, conta de superar as divergências, às vezes, individuais. E aí, foram feitos momentos de conversa, incentivados pelo IPHAN e executados em parceria com a prefeitura. E momentos lúdicos também. A maioria aqui é de jovens, né, talvez não se lembre, mas teve momentos de pintura corporal. Então, o artista vinha aqui, e qual que era o sentido disso? Muitas vezes a gente se acostuma de andar todo dia pelo lugar onde a gente vive e não olhar mais. Porque a gente acha que aquilo está tudo lá sempre, enfim. E só quando a gente perde aquilo é que a gente se toca. Puxa, isso era uma referência para mim. Então, essa pintura lúdica que aconteceu em pintura corporal, ela foi uma forma de destacar a atenção para as pessoas que viviam em Iguape, para aquilo que era único de Iguape. Talvez uma porta que cujas dimensões não são fáceis de serem encontradas em outros lugares, e por aí vai. Estimular o olhar para aquilo que a gente meio que naturaliza, que está ali no cotidiano, mas que se a gente perder, a gente fala, puxa, aquilo era legal, aquilo tinha um sentido para mim. Beleza. Então, esse processo que tem essa normatização, que veio depois, levou também, aqui em Iguape, levou a isso virar uma lei. Não é uma lei, é uma norma, né? Que é uma portaria do IPHAN, em 2016. Então, foi com a experiência de Iguape, de tantos outros lugares onde teve esse processo participativo, dialógico, que houve a possibilidade de construir essa normativa, a portaria de educação patrimonial. Aí eu sempre faço questão de lembrar o que é educação. Educação, e isso está aqui colocado nessa portaria, ela é compreendida tanto pelos processos educativos formais e não formais. O que significa? Que a educação não está dentro só da escola. Educação não é um processo que você senta na sala de aula e espera que você aprenda. Educação está nos processos informais. Eu que sou arquiteto, por exemplo, não aprendi a fazer uma oca na escola, na faculdade de arquitetura.
e isso significa que não tem conhecimento, não tem saber, não tem educação em torno de como saber, como construir uma oca, ou uma casa em taipa, ou uma casa em pedra construída 300 anos atrás. Não, isso é educação também. É que a educação pode ser apreendida pela própria vivência do cotidiano, pela troca, que é feita de forma coletiva, dialógica, e que, no caso do patrimônio, essa educação tem o patrimônio como foco, que é socialmente apropriado, em que as pessoas se vinculam ao patrimônio, não olhando lá, aquele bem tem um histórico, tem que ficar ali, preservado, a gente não pode tocar, a gente não pode... Não. Patrimônio, na verdade, é só um reconhecimento de algo muito antigo, de algo muito já convencionado, que é importante, e que a gente precisa continuar usando, se apropriando daquilo. E que a gente pode utilizar o patrimônio como um recurso para compreender as nossas referências sociais, históricas, e colaborar para o reconhecimento dessas referências, das nossas referências, oficialmente. Reconhecer, valorizar e preservar. Então, precisa ter um diálogo permanente nesse processo. Bom, isso significa que, quando a gente está falando de educação, pode clicar mais uma vez, a gente não está mais falando de uma educação que a perspectiva é instrutivista. Instrutivista é quando você derrama um monte de informação em qualquer pessoa e você acha que ok, absorve aí tudo isso, porque isso é importante para você. As pessoas não operam assim, as coisas têm que fazer sentido para a gente. Para todo mundo que está aqui, a gente aprende aquilo que faz sentido. E é por isso que a gente tem facilidades com algumas coisas e dificuldades com outras. Eu tenho mais facilidade com as matérias de humanas, algumas de exatas, mas eu certamente não sou das biológicas. Por quê? Não faz tanto sentido em todo o meu repertório, toda a minha trajetória. Significa que não seja importante? De forma alguma. Mas aqui, o que mais me faz sentido é aquilo com quem eu desenvolvi vínculos. Então, o patrimônio ele é entendido como um mediador, porque por meio do patrimônio de uma edificação antiga, a gente pode aprender sobre química. Se a gente pegar o tanto da argamassa, da pintura, e colocar num potinho com água e aquilo decantar, a gente vai entender a composição daquilo. A gente só está utilizando o patrimônio para entender química. Ou a gente pode entender física, matemática, geometria. Mas a gente também pode entender história, geografia, e por aí vai. Então, ele é um mediador de um conhecimento em que a produção desse conhecimento também está nas pessoas que vivem, não só no técnico, que está lá longe e que está se aproximando daquele objeto. As pessoas que vivem com aquele objeto, com o patrimônio, conhecem muito a respeito daquele. Tem muitos saberes envolvidos. Então, você reconhece os olhares locais, a vivência das pessoas, e aí você insere esse patrimônio, esse bem, na realidade. Ele não é uma coisa à parte. Não é alguém que está vindo de fora e fala assim, cuida disso que isso é muito importante. Você acha que isso é importante? Por quê? Quais são os seus motivos, os seus vínculos? Beleza. Podemos passar. Então, mais um clique. Então, nesse sentido, quando a gente faz um processo de educação dessa forma, o tombamento ou a preservação não vem como uma atividade final, em que o técnico instrui lá, eu fico redigindo pareceres e redijo parecer de tombamento, lá para Iguape, para Amparo, para Cananéia e Araçatuba, e aí eu escrevo, e quando eu chego lá eu termino e falo assim, está aqui, agora isso aqui é importante. Não, porque a gente está fazendo isso, sobretudo em contextos urbanos em que muitas pessoas vivem, ao longo do processo. A gente está interagindo, a gente está conhecendo, a gente está entendendo quais são os olhares diferentes. Aquilo tudo que eu falei na cartografia social. E que gera um produto diferente, porque o processo é diferente. Ele é um processo, ele não é um produto só no final. O produto é o reflexo do processo. Beleza. Passar. E aí também, apesar de menor, porque não é um processo como um tombamento, que é muito longo, a gente vê também, de novo, a diversidade de pessoas que estiveram envolvidas. Desde a rede de ensino, com os estudantes, a prefeitura, o conselho de patrimônio, instrutor, aprendizes, artistas e artesãos, moradores, uma empresa, a organização social, enfim, muita gente participando desse processo educativo. Podemos
Vamos passar mais uma. E aí também teve a criação de institucionalidades. O que são essas institucionalidades? Institucionalidade é quando você cria uma norma, sobretudo uma lei, que muda a forma daquele agrupamento humano, aquela sociedade se organizar, seja ela um bairro, uma cidade, um estado. E aí, por que essas institucionalidades são importantes? Porque elas são marcos. Quando elas são criadas em lei, como essas leis que foram feitas aqui, para criar o Conselho Municipal de Patrimônio, o Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Turismo, significa que a prefeitura, não a prefeitura, o poder público municipal, tanto a Câmara, a prefeitura, a sociedade, ela tem uma regra que precisa ser seguida, observada e que precisa sempre ser avaliada se ela está boa, se ela não está boa, por que ela não está boa, e ir sendo melhorada. Então, isso é um marco também institucional, porque na hora que você cria isso, você cria essa obrigação, e aí a prefeitura, junto com a sociedade, junto com o Ministério Público, junto com todo mundo que participa da vida de um determinado lugar, no caso de Iguape, precisa ver para se a lei está sendo bem sucedida. Né? Se ela está produzindo os resultados, se ela está tendo efetividade, eficácia naquilo que ela se pretendeu originalmente. Beleza. E aí, faz parte da institucionalidade também criar a Casa do Patrimônio. A Casa do Patrimônio é, na verdade, um programa federal, tem uma norma também, recomendações nacionais de como e por que criar essa Casa do Patrimônio. E por que elas são importantes? Porque, particularmente nos lugares como centros históricos, ou bairros tombados, ou comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e por aí vai, você tem um espaço meio que reservado para pensar, falar, discutir, discordar sobre patrimônio. Né? Porque como esse tema é um tema muito presente, como numa cidade como Iguape, você tem um espaço físico é meio simbólico. Olha, eu sei que se eu tiver que tirar dúvida com o técnico do IFAM, ou se eu precisar falar de patrimônio, esse é um lugar, ou que eu posso ter contato com referências de outros lugares do Brasil, ou que eu posso fazer uma oficina. Isso também foi muito legal desse processo de Iguape, e inovador em certo sentido, porque enquanto Iguape estava sendo pensado, o tombamento, sendo feito o tombamento, tinha oficinas, porque as preocupações dos moradores e dos comerciantes, enfim, são super legítimas. Quer dizer, o Estado está vindo aqui e muita gente está falando que essas casas são importantes. Então, eu tenho o dever, vou passar a ter o dever de preservar. Mas isso vai ter consequências para mim. Eu vou ter que usar um material específico, ter um arquiteto sempre contratado. Quando eu tiver que pedir autorização, não vai ser só lá para a Jennifer na prefeitura, vai ser para o técnico do IFAM, para o técnico do Condefat. Então, é legítimo que as pessoas cobrem transparência, normas claras, objetivas, para elas saberem o que elas podem fazer. Uma delas, por exemplo, foi a questão das pinturas, das cores. E isso pode parecer uma coisa tão boba, né? Cor, que diferença faz o tipo de tinta? Faz muita diferença. Antigamente, boa parte das pinturas, das tintas, elas eram feitas a cal, a base de cal. E aí você tem na cal uma condição de permeabilidade. Então, que a gente brinca na arquitetura, que os prédios respiram. Né? Por quê? Como as construções não tinham fundações muito profundas ou não tinham impermeabilização, a água que sobe do solo vai por dentro das paredes. E essa água vai evaporar. Ela vai. De um jeito ou de outro ela vai, porque ela está subindo. A questão é, ela vai passar pela pintura e só evaporar, ou ela vai ficar acumulada atrás de uma película, como as tintas atuais criam, aquela película que até é meio brilhante, apesar das foscas também fazerem isso. E aí se cria uma película, um filme em cima da parede, e a evaporação está lá. Aí quando você vê, na verdade cai um bloco de argamassa inteiro, um pedaço imenso, porque a umidade está lá dentro e ela só vai ser expulsa no momento em que
não tiver mais liga, não tiver mais cola, né, entre a argamassa e a estrutura, a alvenaria. Então, a pintura é muito importante, porque se isso fica mascarado dentro da parede, às vezes você está criando um problema estrutural para a sua casa, quando às vezes só bastava resolver a pintura. Né? Aí quando a gente vai ver, às vezes o trabalho é muito maior para reverter os danos que acontecem. Né? Então por isso que a pintura, apesar de parecer uma coisa tão, né, boba às vezes, era muito importante. Então foi feita uma oficina de pintura, com o tipo da técnica e com as cores também. Porque lá nos idos dos 1700, não tinha essa multiplicidade de pink, verde-limão, azul, céu, e todo amarelo, enfim, gritando, amarelo-ouro, assim, porque não tinha a química não tinha sido desenvolvida a ponto de ter tantos pigmentos, tantas cores. Então, você tinha alguns padrões, mais ou menos, de cores mais escuras e mais claras, e em tons diferentes, mas não variava muito. Agora, cor também é uma construção social. Hoje em dia, a gente valoriza muito as construções que são brancas. E até alguns mitos foram criados. Já ouviram falar do Parthenon, na Grécia? Aquela construção que é super clássica, que tem aquele triângulo com aquelas colunas, enfim. Começa a civilização grega. Por muitos anos se achou que o Parthenon era branco. E, na verdade, ele era todo colorido. E isso serviu... Sim, Ana. E o Parthenon, e isso serviu, num determinado momento, para os modernistas, para os arquitetos modernistas lá do começo do século XX, usar como referência a Grécia, falando, mas vejam como os gregos faziam uma arquitetura pura, neutra, branca. Na verdade, era um desejo de fazer uma arquitetura daquele jeito e que as pessoas tentaram se justificar e se referenciar lá nos gregos. E aí veio a pesquisa científica e demonstrou. Não, não era todo branco. Tinha cores aí. Então, as cores são reflexo dos nossos momentos também. Então, a gente atribui cores em alguns momentos que estão na moda, que muito mais gente aceita, e outras cores vão caindo no esquecimento e elas voltam. É um processo fluido. Beleza. Bom, desculpa, só volta uma. Aqui também, como nos outros, tanto no tombamento quanto nas atividades educativas, também teve muito envolvimento. No início, aqui foram as etapas, né? A busca por ações, a proposta de uma ação, a submissão dessa proposta, a aprovação dessa proposta, os procedimentos preparatórios, isso tudo foi feito dentro dos governos, tanto no IPHAN quanto na prefeitura. Mas na hora de executar, de novo, muito mais gente participando. Tanto prefeitura, a rede de ensino, o instrutor, os aprendizes do POEAL, os comerciantes, os moradores. E aí a gente vai ver daqui a pouco que essa é o pulo do gato aqui para a preservação. Que foi o fato de Iguape ter também feito o projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios. O POEAL, ele é uma metodologia que foi criada lá no meio dos anos 90, e ele que meio que foi surgindo simultaneamente, assim, aconteceu um pouco em João Pessoa, em Ouro Preto, e aí João Pessoa na Paraíba, em Ouro Preto em Minas Gerais, aí Salvador e algumas cidades do interior da Bahia fizeram, e isso foi se estruturando. E o que é essa metodologia? Ela foi desenvolvida a partir da sala de aula ser também o lugar do ofício. Né? Isso era muito comum no início do século ter os liceus de artes e ofícios, em que você aprendia os conceitos, as questões teóricas da arte ou do trabalho do ofício, mas também você aplicava isso no seu processo de aprendizado. Isso foi, de alguma forma, retomado, e isso começou a ser feito em algumas cidades. Aí, em 99, a cidade de Santana de Parnaíba, essa que eu falei onde fica Alphaville, Tamboré, resolveu transformar isso em política pública. Como que transformou? Fazendo uma lei. Então, por lei, o projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios foi criado em Santana de Parnaíba em 99 e está desde então em vigor. E por que fazia tanto sentido? Porque Santana também era um centro histórico tombado pelo Condefat. Então, ali tinha a demanda de preservar o centro histórico para sempre.
E você tinha Santana de Parnaíba é uma cidade que é bem dividida, digamos, em 3 blocos. Você tem o centro histórico, aí você tem os bairros de Alphaville, que são super de renda média alta, alta, e você tem uma periferia muito isolada desse bairro e do centro. Então, o que eles percebiam? Que o centro histórico, quem morava na periferia, não se reconhecia. Então, era muito comum ter pichação, vandalismo, ter muita deterioração, e quem morava na parte rica falou assim, por que eu vou num lugar que está mal preservado? E o centro ficava nisso. E a prefeitura começou a implantar o POEAL, capacitando prioritariamente os jovens, sobretudo que estavam na periferia, ou que estavam em outros bairros e que estavam em condições de vulnerabilidade, fosse ela de família desestruturada, de dependência química, ou seja, drogas, em pobreza extrema, em miséria, enfim, pobreza, e que tinham digamos, uma falta de perspectiva do que queria ser. Porque se a vida cotidiana desses jovens era tão dura, que não apontava um caminho para eles, então, por que eles iam se tentar criar a ilusão de que iriam entrar ou na universidade ou ter um emprego bem remunerado? Então, eles tinham uma condição ali que só piorava a situação social da cidade toda, né? E aí a prefeitura começou a fazer isso. Então, começou a capacitar, formar turmas de aprendizes, isso sempre com um instrutor, com o coordenador desse projeto. E aí isso foi começando a dar resultado. Com as aprovações do CONDEFAT, porque ia fazer o quê? Recuperar as construções, preservá-las por meio de intervenções de baixo custo. Porque a gente também criou um mito de que fazer restauro é necessariamente na cifra dos milhões. A gente vai ver na diferença aqui que não é necessariamente assim. E aí, essa prefeitura começou lá, e aí começou a ganhar prêmio. A Fundação Getúlio Vargas premiou o projeto Oficina Escola, a Unesco, a ONU, premiou esse projeto. E esse projeto, então, recebeu mais de 12, 13 prêmios nacionais e internacionais, e ele começou a ser replicado em muitas cidades. Hoje, ou melhor, quando eu fiz a pesquisa, já eram mais de 50 cidades no Brasil todo que já tinham feito esse projeto, inclusive Iguape. E aí, a cidade começou a passar por uma transformação, né? Você teve a Igreja do Rosário, que passou aqui, essa foto está um pouquinho pequena, mas você teve os jovens subindo nos andames, passando na frente, e o resultado aí que todo mundo viu. Acho que o que é importante é lembrar que qualquer obra sempre está sujeita a execuções que precisam ser melhoradas, enfim, porque é um processo de aprendizado e que precisa, às vezes, ser corrigido. Mas não significa que uma empresa também não cometa erros na obra. Então, quando a gente fala, o projeto Oficina Escola teve um errinho ali, calma. Empresas também cometem erros na hora de obras. A questão aí é que, e aí eu recebi esse relato nas entrevistas, por exemplo, de morador, que morador começou, às vezes, a fornecer o próprio material de construção para o jovem para os aprendizes fazerem a intervenção. E aí, nisso, Iguape começou a ter uma outra percepção do próprio centro histórico. Porque foram mais de 18, em um semestre, eu lembro que eu pesquisei, eu não me lembro, vamos tentar ver só se tem essa imagem. Não, depois. Pode ir, mais uma. Acho que não tem. É que eu me lembrei agora de uma tabela que é bem legal, mas eu tenho os dados de cor. Eu lembro que em um semestre, isso foi no primeiro semestre de 2010, eu peguei a planilha que foi feita do POEAL, e que era em parceria com o Senai na época e com a prefeitura, para recuperar a fachada de 18 casas no centro da cidade, em 60 aprendizes, recebendo R$ 100 por mês. Isso custou para 18 imóveis R$ 120 mil. Isso é ridículo do ponto de vista do orçamento público. R$ 120 mil para uma pessoa certamente é muito dinheiro. Mas quando nós falamos, por exemplo, do Sobrado dos Toledo, a casa está na casa dos milhões. E quando, muitas vezes, a preservação do centro histórico nada mais é do que a paisagem urbana. Não é se a pessoa lá dentro preservou o seu banheiro. O banheiro
vai ser transformado, porque nós não vamos no banheiro da mesma forma como no final do século XVIII. Os banheiros não ficavam nem dentro de casa. Né? Então, um tombamento do centro histórico é fundamentalmente o tombamento da sua paisagem urbana, com alguns imóveis, claro, com o seu destaque, né, de ser uma igreja ou um casarão, enfim. Isso, cada tombamento tem uma regra. Mas o fato é que o que importa num tombamento assim, dessa amplitude, é como as pessoas veem a paisagem. Então, o projeto Oficina Escola tinha esse motivo, essa razão de trazer a paisagem, esses valores da arquitetura, do cotidiano, da casinha, do comércio pequeno, e não só do monumento grande, da igreja, do casarão, enfim. E aí também, até num processo de intervenção, teve bastante gente envolvida, porque a prefeitura levou essa ação para ser proposta para o projeto Oficina Escola, que topou, passou pela prefeitura, aprovou a legislação na Câmara Municipal, então os vereadores também têm um papel fundamental nisso, porque toda a lei passa pela Câmara e é fundamental, em qualquer cidade, ter o envolvimento do Legislativo, dos vereadores se sensibilizarem, afinal, eles são os nossos representantes, que nós elegemos, aí procedimentos preparatórios, e aí na execução, envolvendo aprendizes, a própria burocracia técnica, né, o corpo técnico da prefeitura e do IFAM, da sociedade, do instrutor, e por aí vai. Podemos passar. Então, só algumas imagens, né, ilustrativas. Estou acabando. Então, algumas capacidades, né, habilidades de pintura convencional, pintura à base de cal, preparo, aplicação de argamassa, educação patrimonial. E agora eu lembrei de da aprendiz que eu entrevistei, e foi o relato talvez o mais emocionante, mais importante assim que eu tive, que ela falou assim que ela era considerada a ovelha negra, assim, a rebelde da família, assim. E ela, o que ela mais queria era sair de Iguape. Ela não via muito... Se não o que mais queria, ela queria muito sair de Iguape. Ela não via muito sentido, né? E aí começou o projeto Oficina Escola, ela se inscreveu, um pouco com o pé atrás, assim, para começar. E aí o instrutor mesmo viu que ela tinha muita capacidade de ser articulada, de falar bem e de conversar com os colegas, com os outros aprendizes. Tinham aprendizes que também tinham uma dificuldade muito grande de familiar, de violência às vezes doméstica, então trazia, isso é muito comum, né? Quando você tem um momento de muitas pessoas vivendo isso, às vezes ela reproduz inconscientemente a violência que ela já sofre no ambiente doméstico. E aí ela traz isso, e como que se lida isso coletivamente? Então, tem que ter conversa, tem que ter paciência, tem que ter empatia. E aí ela foi se tornando a coordenadora dos alunos. E o mais legal disso é que, em alguns momentos, as demandas que os alunos tinham não eram mais cumpridas pela coordenação ou pelo instrutor. Ela falou assim, olha, tinha muita gente que vinha de bairro afastado para o centro da cidade e não tinha café da manhã. Então a gente foi lá bater na porta do prefeito, ou no caso, não foi no prefeito, foi no diretor de cultura, e falou assim, ó, a gente precisa de café da manhã. Porque como que você quer que as pessoas trabalhem na recuperação da fachada de uma casa sem estar de barriga vazia? E isso foi criando, palavras dela, um senso de cidadania. Porque ela começou a ter vínculo tanto com pessoas, com o lugar. E quando eu entrevistei, ela já estava terminando a faculdade de História e pensando em fazer pós-graduação em Patrimônio. Acho que para mim isso assim foi o recado mais importante que eu tive, né? E aí eu contrastei isso, eu fiz uma comparação com outro modo. Ah, olha aí a tabela, achei que eu tinha esquecido.
Mas já falei, né? 18 imóveis, 6 meses, 60 aprendizes, uma bolsa de R$ 100, tudo bem que em valores de 2010, mas ainda que hoje fosse 200, é um valor muito pequeno do que pode transformar a vida de um jovem, né? E aí a valorização, os benefícios, né? A valorização do ambiente urbano, do centro histórico, a população valorizando e preservando a cidade, educação patrimonial, a inclusão social desses jovens, a capacitação técnica, porque não era uma questão apenas de executar bem uma obra, que já é um grande avanço, porque infelizmente no Brasil a gente perdeu muito conhecimento de fazer obra tradicional. Então, a gente que sempre destrói, é muito comum destruir, eu que venho de São Paulo, né, imaginem, o conhecimento também a gente se perdeu, de como fazer a recuperação de uma casa de taipa, ou uma casa que usa concha de sambaqui, ou uma pintura a cal. Esse conhecimento foi se perdendo. Então, no fundo, esses jovens que estavam participando disso, eles estavam se tornando uma mão de obra altamente especializada, que hoje não tem, né? E que alguns deles foram capazes de abrir empresas próprias, se tornarem empresas, microempresas, ou empresas até maiores, para prestar um serviço que tem falta, que é intervir em construções mais antigas, né? Então, e uma mão de obra que no fundo é local. Porque sempre que você vai contratar alguém de fora, sempre vai ser mais caro. Porque a pessoa vai ter que, primeiro, fazer o transporte. Segundo, ela vai ter que conhecer o lugar. E se a gente está falando de patrimônio, a gente tem que lembrar uma coisa. Iguape não foi construída com os materiais vindo de São Paulo. Ela foi construída com o que a terra dava para ser construída. Então, o conhecimento de lidar com a matéria-prima está fundamentalmente aqui, né? Se você chamar um arquiteto, um técnico, por mais que ele possa ter um saber teórico, na hora do vamos ver, ele pode se deparar com desafios que ele não tinha antecipado, né? Então, o conhecimento das técnicas tradicionais, locais, cria uma mão de obra local qualificada que você não precisa, às vezes, trazer de fora, né? Beleza. E aí a comparação, o contraste que eu fiz. Aí eu fui lá ver, bom, está acontecendo o PAC, né? Vamos ver o que é esse programa tão ambicioso, que não era só para patrimônio, né? O PAC, CH, é o Programa de Aceleração do Crescimento para Centros Históricos, né? Que era um grande guarda-chuva de grandes intervenções no Brasil todo. O PAC serviu para fazer rodovia, para fazer usina hidrelétrica, e metrô, por aí vai, e criaram um braço para preservação. Só que não aprenderam que o problema era fazer isso tudo de novo, centralizado, do jeito que já tinha sido feito antes. Então, enquanto eu estava estudando, eu fui num congresso falando sobre as experiências de preservação do governo federal, e aí uma baita de uma pesquisadora, que é a Márcia Santana, professora da Universidade Federal da Bahia, ela falou, o PAC está restaurando imóveis que já foram 2 vezes restaurados por outros programas federais, só com um nome diferente. Não tinha sustentabilidade. Isso tinha em Olinda, não sei se em Olinda ou em Recife, uma igreja tinha sido restaurada no final dos anos 70, no meio dos anos 90, e agora no meio dos anos 2000, de novo sendo restaurada. Porque não tinha sustentabilidade, porque o governo ia lá, colocava dinheiro, restaura, fica lindo, inaugura a obra. Degrada, daqui a 10 anos, coloca dinheiro, restaura, degrada. Porque não tinha participação no fundo das pessoas. As pessoas viam aquilo como um benefício assim, olha que bom que está sendo feito. Só que se aquilo não se enraiza no lugar, as pessoas abandonam. Elas não participaram desse processo. E isso não é em Olinda só. Isso aconteceu em um monte de lugares. E aí a gente começa a entender, na hora que mapeia quem está participando da coisa toda, por que umas coisas deram mais certo e outras não, como aqui. O PAC. Olha, vocês lembram dos outros mapeamentos? Olha a diferença. Só tem pretinho, basicamente. Só tem poder público. Só tem governo federal e prefeitura. E a empresa contratada para fazer. Não tem controle social, não tem gente participando e acompanhando o processo. Então, em obras de muito
de grande dimensão, empresa fale, às vezes tem desvio, aí falta dinheiro, aí muda governo, aí corta, aí muda o técnico com quem você lidava, aí o servidor pede demissão, aí ele se aposenta. Aí, enquanto isso está no governo federal, só que a cada 4 muda no governo federal. Só que intercalado, a cada 4 muda a prefeitura. Então, a cada 2, pode mudar. Então, com quem você conversa, e eu faço isso, estou há 10 anos, né, no Condefat, o que eu já peguei de mudança em prefeitura e governo do estado, você fala, putz, agora vai. Aí muda. Aí volte 5 casas. Aí você avança, na hora que você está terminando a gestão, chegou na 5ª, volta 5 casas. Por quê? Porque não tem gente que não está vinculada a governo participando do processo. Só tem gente que está dentro do governo. No máximo tem o Ministério Público acompanhando, e é péssimo. Não porque o Ministério Público não seja bom, mas que o Ministério Público age para apagar incêndio. Porque se isso tivesse sido feito de forma mais participativa, mais integrada, ao longo do processo, as pessoas estavam acompanhando, não importa se saía, porque ia ter mais gente cobrando, entendeu? Dá para visualizar melhor? E aí a gente vê há quanto tempo as obras aqui avançaram. Mas em 6 meses, 18 casas, fachadas de casa. O Sobra dos Toledos, PAC, cidades históricas. Não é uma crítica de governo, é uma crítica de método. Entendeu? O método muda governo e tem dificuldade de mudar o método. Entendeu? Não está assim, mas não está restaurado ainda. Isso faz muitos anos já. Né? Não é um problema da prefeitura, não é um problema do governo. É um problema de método. Porque não tem gente acompanhando o suficiente para fazer com que as coisas caminhem sem parar e retornar 5 casas. Vamos passar. Então, balanço, né? O que chegou no final que deu para analisar com tudo isso? Que o governo local, a prefeitura, teve um papel fundamental em tomar decisões. Não era só transferir a responsabilidade para o IPHAN, ou para o Condefat, ou só para a sociedade. Não, a prefeitura tinha um papel ativo em decidir coisas nesse processo. Um papel central das relações intergovernamentais, ou seja, as relações de governo bem feitas, têm muita potência. Às vezes, uma boa relação governamental anda muito mais do que só ter muito dinheiro. Porque se você tem muito dinheiro, mas você não sabe direito como operar, como aplicar, você desperdiça dinheiro. Teve um papel central nas relações de Estado-sociedade, porque a sociedade acompanhou esse processo, participando dele. Então, fosse no Poeal, com a sociedade sendo os aprendizes, os moradores e os comerciantes. No tombamento, na educação patrimonial e por aí vai. A proximidade dos agentes locais, de novo, a prefeitura é quem vive e conhece quem vive no lugar. O técnico do IPHAN fica lá em São Paulo. Às vezes, hoje a gente tem um escritório técnico, mas o técnico do Condefat não fica aqui permanente. Ele não conhece a dinâmica do cotidiano para entender tudo isso, e quem tem proximidade com isso é a prefeitura. Intervenções de baixo custo comparadas a ações tradicionais. Ou seja, o Poeal deu 18 imóveis, enquanto o PAC abrange... Foram 2 ou 3 imóveis? Quantos? 3, né? Então, importantes, precisa ser feito, enfim, mas olha quanta coisa também foi possível com intervenções de baixo custo, pontuais, em que a reforma da parte externa tinha o auxílio do Senai, da prefeitura, dos donos de loja de construção, e a criação dessas institucionalidades, né, das leis de Conselho de Patrimônio, Cultura, Turismo. Mais uma, podemos passar? As relações intergovernamentais e a descentralização. Então, teve uma cooperação federativa, município, Estado e União, trabalhando em conjunto.
ainda que o do Condefat tenha sido um pouco mais pontual, mas tinha a presença do tombamento já, que é um dado importante. A burocracia federal, ou seja, a burocracia, quando eu falo aqui, é o corpo de servidores, tá? De corpo de funcionários, não é a palavra negativa. A burocracia, então, os servidores federais, o órgão federal tem muita importância, porque eles têm conhecimento técnico, que não necessariamente dentro de prefeituras isso tem. Quer dizer, as prefeituras às vezes têm dificuldade, não estou dizendo que aqui é Iguape, mas tem cidade que tem dificuldade de ter médico. Por que que vai ter um arquiteto especialista em patrimônio? Vamos pensar as prioridades, né? Então, os órgãos estaduais e federais têm um papel muito importante de fazer essa relação, transferir conhecimento, compartilhar conhecimento com as prefeituras. Compartilhar também atribuições, então você dividir tarefas. O que a prefeitura tem condições melhores de fazer isso? O que o Estado tem mais condições de fazer isso? O que o IFAM pode fazer melhor? Tanto em dimensões administrativas, nas coisas do poder público, na dimensão social. Ou seja, a prefeitura tem muito mais capacidade de mobilizar as pessoas, e a gente está vendo aqui, do que se eu pedisse para vocês estarem aqui hoje, lá de São Paulo. Quem mobiliza é a prefeitura. E na dimensão política também, de transformar esse processo em algo politizador, ou seja, educativo, em que se desperte uma consciência cidadã também, como cidadão, como ética, como viver em coletividade, por aí. E a Casa do Patrimônio tem um arranjo, né? Tem uma participação tanto de prefeitura quanto governo, e por aí vai. Podemos passar? Das relações Estado-sociedade. Então, teve muita interação e até empoderamento social nesses processos decisórios. Então, as pessoas participavam das decisões. O que isso significa? O café da manhã que eu falei. Os alunos, os aprendizes reivindicaram e participaram da decisão de que tinha que ter café da manhã para eles trabalharem bem. Então, o tombamento refletiu referências culturais da população, as oficinas com compartilhamento de saberes e capacitação, conversas e uma preservação pautada não só por um olhar técnico, mas por demandas sociais. Intervenções com caráter mais inclusivo e participativo, então as obras. Diferente do PAC, que é só governo envolvido quase, ou a empresa que vence a licitação, no Poeal era muita gente, como nós vimos mais cedo. Os repertórios de interação, isso é uma coisa mais teórica, mas também é bom para analisar. As interações se deram de várias formas, pela negociação dentro do conselho, com os técnicos, dos aprendizes, da aproximação entre poder público e sociedade, da participação da sociedade dentro do poder público e até de cargos. Então, é legítimo que alguém que se destaque nesse processo, com que as ações que são como cidadão, de alguma forma essa pessoa vire um gestor público, porque ela está dando resposta ao cargo que ela ocupa. Ela está sendo validada não por ela mesma, mas pelas pessoas que estão sendo afetadas pelas decisões dela. O fortalecimento dos laços de sociabilidade, os laços sociais da comunidade, maior senso de identidade, essa questão que eu falei da aprendiz, que me falou que se entendeu cidadã nesse processo, que estava se graduando já em História. E o patrimônio nisso tudo sendo a mediação. O patrimônio, no fundo, não era o fim, não era preservar o patrimônio porque é bonitinho, era preservar porque fazia sentido para as pessoas e porque isso podia dar muito resultado positivo para muita gente. E aí, um balanço no final da pesquisa, em que toda pesquisa tem o lado bonito e o lado nem tão bonito do que a gente vê que faltou, às vezes. Então, as virtudes, né, dessa experiência, né, qual era a minha análise das virtudes dessa experiência. Outras pessoas vão poder dizer outras coisas, né? Isso é um olhar, como eu disse, é uma narrativa. Então, as virtudes. A preservação do patrimônio, ela tem muito potencial quando as relações intergovernamentais entre os governos e a relação Estado-sociedade são muito ativas, são muito fortalecidas. Precisa de pouco recurso,
local, em termos institucionais e orçamentários, porque a gente viu isso pela experiência do POEAL, do Projeto Oficina Escola, ou das capacidades que a prefeitura podia não ter, mas ela conseguia ter a partir do IFAM, de outros órgãos. A participação social deu mais legitimidade, porque as pessoas, na medida em que participavam, elas se reconheciam no resultado e na eficácia das ações, e esse federalismo cooperativo, ou seja, prefeitura cooperando com o governo estadual, cooperando com o governo federal, que coopera com a prefeitura, e isso vai produzindo um resultado mais efetivo. Mas, quais foram os limites, né? Inevitavelmente, como eu disse, aqui a gente tem uma experiência democrática recente, ainda em construção, com limites e retrocessos. Então, muitas vezes, isso a gente depende da motivação política de quem está no governo. Não significa que a pessoa que está no governo não está fazendo necessariamente porque ele não quer. Às vezes ele não entendeu, não compreendeu, alguém não chegou e falou, mas precisa porque quem está com a caneta na mão é quem está no topo da hierarquia, seja o secretário, o diretor, o presidente da Câmara Municipal, um vereador, um presidente de um conselho, prefeito, não importa, o promotor. Então, você precisa ter uma motivação que venha dessas pessoas que têm um poder de decisão. Mas, para levá-las a ter essa motivação, precisa das pessoas se mobilizando, participando e cobrando. Porque senão não tem por que a pessoa tomar uma decisão se ela não está se sentindo cobrada. Então o que acontece? Quando ela não tem essa motivação, que não tem uma mobilização, descontinua. Que foi o que eu falei. Você avança 5 casas, muda governo, retrocede 5 casas. Então, isso depende, é um limite dessa experiência, porque ela parou. Né? A gente sabe que não teve continuidade não em tudo que tinha sido feito ao longo de gestões, tá, gente? Eu não estou falando de uma gestão específica aqui. Teve mudança nesse processo. Pouca autonomia das institucionalidades, isso é muito comum. Como as pessoas se conhecem nos conselhos, enfim, às vezes fica mais difícil tomar uma decisão que vai interferir no vizinho. Eu sempre brinco assim. Por que o prefeito de uma cidade, aqui não é o caso de Iguape, mas isso tem um relato do processo de tomamento do Centro Histórico de Bananal. A conselheira fala assim, no tomamento. O prefeito tem muita dificuldade de preservar o Centro Histórico de Bananal, porque ele encontra com as pessoas na padaria. Não é verdade? Por que o prefeito, que sofre tanta pressão, vai falar assim, você vai ter que preservar todas as casas. Galera, vocês vão ter que preservar todas as suas casas agora. Então, o prefeito tem essa dificuldade. Como que é um meio de isso ser contornado? Fortalecer os conselhos. Porque os conselhos é onde a população participa. Então, a população, se quer algo, vai dando legitimidade, vai pressionando, vai fazendo. A ponto de que quando os vereadores ou o prefeito decide, ele tem amparo, ele tem legitimidade, porque a população é que está dizendo isso. Não é ele da cabeça dele. Ele ou ela, né? Quem quer que seja. Tem outro limite, a necessidade de maior controle social. Então precisa ter, as pessoas precisam estar o tempo todo fiscalizando, acompanhando, controlando, pressionando, denunciando, tudo isso. E isso, como eu disse, é uma questão histórica. Isso é um processo que nós ainda temos que desenvolver no Brasil, não apenas em Iguape. Mas também, por fim, um olhar otimista, Iguape lançou algumas perspectivas, né? Como eu disse no meu relato inicial, por todas essas pessoas que participaram, é inevitável pensar que aqui houve maior democratização no processo de preservação do patrimônio com essas experiências, porque as pessoas participaram, tomaram decisões, viram benefícios, continuaram participando e mostraram que, de uma forma diferente, sem muito dinheiro, sem colocar milhões e milhões e milhões, fazer obras monumentais e falar assim, era possível dar condições melhores de preservação e de cidadania, de laços sociais para uma cidade com recursos limitados, né? Porque Iguape a gente sabe que tem limitações, não é uma cidade super rica com dinheiro sobrando, né? Também
foi um lugar de muitas inovações, da gente pensar isso de forma articulada, porque essas experiências que eu disse, elas tinham acontecido de forma difusa, fragmentada. Então, um município tinha feito uma coisa, aí outro tinha feito outra, aí outro tinha feito outra. Aqui aconteceu meio que tudo meio que junto ao longo do processo. E isso é uma coisa legal. Nenhuma das pessoas que eu entrevistei, nenhuma, falou assim: aqui foi feita uma política pública de patrimônio. Que às vezes parece uma coisa meio intimidadora, né? Você fala assim, política pública, nossa, é uma lei que tem um órgão. Assim. As pessoas estavam falando assim, ó, foi feito isso, foi executado isso, foi feita essa ação e tal, tal, tal. E no fundo, isso era uma política pública, né? Quando a gente vê organizado, isso é a parte legal de de ter uma pesquisa no tempo da universidade, da academia. Dá tempo de você olhar com distanciamento e falar assim, olha quanta coisa aconteceu ao mesmo tempo, e às vezes as pessoas não estavam se dando conta de que isso podia configurar uma política pública. E, com isso, contribuir para a criação desse Sistema Nacional de Patrimônio, que foi o que eu falei no início. Não dá para pensar que um país tão diverso, tão diferente, com municípios tão diferentes entre si, como no Brasil, a gente vai pensar uma política que tem que ser a mesma para Iguape, para Salvador, para Quixaramobim, para Porto Alegre, Araçatuba. Vai ter que refletir a diversidade. Então, aqui algumas coisas foram apontadas para talvez 90% dos municípios que queiram atuar no patrimônio. Acho que tem muita coisa que a gente pode, né, conversar e pensar para o futuro. Era isso. Obrigado.